Esse é um teste de atenção, tá? Eu vou passar um filme para você. Você vai assistir esse filme e você vai me responder uma pergunta. Esse filme tem algumas dificuldades, tá? Nesse filme você vai ver dois times. Um vestido de preto e o outro vestido de branco. E eles vão fazer passes com uma bola de basquete. Você sabe o que é passe? Passar de um para o outro. Só que tem uma dificuldade. Cada time tem uma bola. Logo, existem duas bolas sendo passadas no filme. O que é que eu vou pedir para você? Eu quero que você me diga quantos passes o time de branco vai fazer. Quantas vezes o time de branco vai passar a bola de um para o outro. Só que tem um problema. O time de preto também está passando as bolas. E você só vai contar o time de branco. Ok? Tá? Então não se preocupe. Eu vou ligar o vídeo e você vai contar quantos passes o time de branco vai fazer. Ok? Pronto? Valendo. Ok? Muito bem. Quantas bolas, quantos passes o time de branco fez? 14? Ok. 14? 14. Quer tentar mais uma vez? Pode ser. Ok. Então, vamos fazer mais uma vez. Quatorze. 14? Ok. Você viu o gorila? Claro que não. Eu vi uma forma preta maior e diferente, mas não atentei para... Você viu um gorila? Não. Não viu um gorila. Você sabe o que é um gorila? Sei o que é um gorila. Um macaco grande. Por que que você não viu o gorila no filme? Porque eu tô focando nas pessoas de branco. Então, se você estivesse num ambiente focando em pessoas vestidas de branco, você não veria um gorila? Ao vivo, veria. Tem certeza? Não. Qual o problema? Esse teste, ele tem um objetivo, tá? Mas você vai fazer o teste mais uma vez. E esse teste é usado também para uma oferta de emprego importante numa grande empresa, tá? Você sabe agora que tem um gorila. E eu vou pedir para você contar quantos passes o time de branco vai fazer. Tá? Se você contar corretamente quantos passes o time de branco vai fazer, nesse momento agora, você mostra que você é capaz de cumprir ordens. Ok? Então, mais uma vez, você vai contar quantos passes o time de branco vai fazer. Quanto? 14. Então, você contou as bolas, correto? Tá certo. Você poderia contar o primeiro passe, se você está dizendo 15 ou 14, tá correto. E você viu o gorila? Isso atrapalhou você a contar as bolas? Não. Por que você não viu o gorila a primeira vez? Acho que porque eu tava focada no time de branco apenas. E no segundo, não tá? Mas eu já sabia que tinha um gorila. Mas você estava focado no time de branco. E estava contando as bolas, não estava? Uhum. E você viu o gorila. Vi o gorila.
Então por que não viu na primeira vez, se a segunda vez você estava fazendo a mesma coisa? Porque eu não sabia que ia ter um grilo. Olha o problema com esse teste. Esse teste, ele demonstra a existência de uma coisa chamada percepção. Percepção e visão não são a mesma coisa. E se eu disser para você que você viu o gorila todas as vezes? Que você fez algo pior do que não ver o gorila? Você apagou o gorila do filme. Porque esse teste tem um fenômeno interessante. Se você tivesse menos de 11 anos, você veria o gorila. Todas as vezes. 12 anos, menos 10%. 14, menos 50%. 16 anos, só 20% veria o gorila. A partir dos 21 anos, 98% não vê o gorila. Normalmente, uma pessoa adulta não vê o gorila. Na verdade, eu falei incorretamente. Todas as pessoas veem o gorila. Somente os adultos apagam o gorila do filme. As crianças contam as bolas e veem o gorila naturalmente. Por quê? Porque o problema não é que você estava prestando atenção no time de branco. O problema não era a atenção. O problema é a sua mente e o que você acredita que deveria ver. Como eu disse que era um teste de atenção e que você deveria fazer alguma coisa, você viu o gorila, mas achou que não deveria estar ali. Que ele não fazia parte do cenário. Por inúmeros motivos, não deveria ter um gorila ali. E aí você apagou o gorila do filme da sua mente. Então, o que você viu é uma coisa. O que você percebeu é outra. Daniel Simmons demonstrou aqui que a percepção, um fenômeno psicológico que a gente conhece há muito tempo, é real. Então você vê o que acha que deveria ver. Então o tal do processo inconsciente é muito mais intenso e real do que a gente imagina. Então o que você acredita define a sua realidade. Você acabou de apagar um gorila do filme. Aí, por que eu gosto de usar esse filme, que é o filme original? Porque aí você vai dizer, mas é porque eu confundi com o time de preto. Se fosse um dinossauro verde, você também não veria. A primeira pessoa a falar sobre esse fenômeno fez o seguinte experimento. Era um professor, muito sisudo, muito sério, tá? Que não tinha intimidade com os alunos. Ele combinou com seus assistentes e colocou na sua mesa um dinossauro verde. E os alunos entraram, havia os assistentes, sentaram-se, senhores, vai haver prova no dia tal, uma prova muito séria, valendo uma nota. Não tem segunda chance. Eu agora, nesta aula, irei responder a todas as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto final, a última revisão. E aí ele deu uma aula, aí respondeu as dúvidas dos alunos, eles falaram, e terminar, alguém tem mais alguma pergunta? Senão, não temos nenhuma pergunta. Alguns dos senhores viram um dinossauro verde na minha mesa? Alguns tiveram um choque, como se o dinossauro tivesse aparecido ali. Na verdade, ele estava ali desde o início. O que foi que aconteceu? Um fenômeno psicológico. Eu vi alguma coisa, ninguém mais viu. Talvez eu não tenha visto. Talvez não seja real. E aí você mentalmente elimina aquilo que não combina com o que você acredita ser real da cena. Que é o que aconteceu com o gorila. O nome disso é percepção. Então, se você mostrar uma cena para inúmeras pessoas, você terá 10 visões diferentes da mesma cena. Por quê? Cada um percebeu alguma coisa. Porque o que foi que eles viram? Todos os 10 viram exatamente a mesma coisa. Por que existem 10 descrições diferentes? Porque cada um acredita ter visto uma determinada coisa. E o que você viu depende do seu contexto mental ou psicológico. Essa é uma demonstração. Esse é o filme original de Daniel Simmons. Na internet você vai encontrar inúmeros filmes diferentes. Mas olha o segredo desse teste. Depois que você vê o gorila, você pode ver centenas de vezes e ele sempre estará lá. Você pode contar de inúmeras maneiras. Nunca mais ele vai sumir. Porque agora você sabe
que existe um gorila na cena. Porém, se antes de dizer isso, eu tivesse feito você passar inúmeras vezes até contar corretamente, por exemplo, algumas pessoas deixam passar. Se eu passasse 10 vezes o vídeo até você contar perfeitamente e eu dissesse que tinha um gorila e passasse, você não veria. Para vê-lo, eu teria que passar em slow motion. Porque você teria certeza na sua mente que não tinha um gorila ali. E quando eu fiz o teste com algumas pessoas, eu disse, você mudou o filme? Não, eu não mexi. Porque a crença estaria estabilizada em você até o ponto de que você não conseguiria ver, mesmo eu dizendo que tinha um. Por que que você não viu o gorila? Porque não é porque você estava focado, não é um problema de foco, tá? É um problema de crença. Foco é um estado neurológico, então você concentrou sua atividade, você selecionou, você não se distraiu, isso é foco. E você fez isso nas 2 vezes, antes e depois. Por que é que o gorila não estava na primeira vez? Não é porque você não tinha foco ou não tinha concentração. É um problema de crença. Então, se você acredita que alguma coisa não deveria existir ou não deveria estar aí, o que você faz? Seleciona. E capta apenas aquilo que você acredita que está correto. Então, o foco continuou. Tanto que na segunda vez você contou o número de bolas, tá? E eu posso fazer isso, a pessoa contar mais bolas, mas nunca mais você vai apagar o gorila da cena. Por quê? Porque o gorila está na cena. Então você viu o gorila da primeira vez, você viu o gorila da segunda vez. O que foi que você realmente fez? Na primeira vez você apagou da cena. Como você faz, por exemplo, na sua lembrança. Você está tendo uma discussão com uma pessoa. Quando você vai contar para outra pessoa o que aconteceu, você retira determinados acontecimentos. Se eu passasse você num detector de mentiras, o que você disse seria rigorosamente a verdade. Porque você crê. E foi exatamente isso que aconteceu. Ah, então eu editei? Sim. Por quê? Porque você acredita que aquilo é a realidade. Mesmo que não seja verdade. Por exemplo, um testemunho. O testemunho de alguém num crime. Quando a gente chama um perito para avaliar um testemunho, né? Então, eu vi o acusado fazer isso. Ele estava cheio de raiva, chegou e brutalmente atacou. Ele estava cheio de raiva? Estava. Como é que você sabe? Você conhece ele? Não. Como é que você sabe que ele estava com raiva? Não, pelo seu jeito. E você reconhece o jeito de alguém que está com raiva? Você tem certeza absoluta? Não. Então, o que você realmente viu? Eu vi uma pessoa agitada. Ele estava agitado? Como é que você sabe que você está entendendo? São coisas que você acredita. E quando você acredita, você coloca na cena suas emoções ou retira, se você não as tem. Qual seria o depoimento correto? Vi uma pessoa com uma agitação motora chegar, fazer isso, isso e isso, vai acontecer aquilo. Você está descrevendo o que está vendo. Então, como eu disse que você devia prestar atenção, você sabia que era um teste e tudo mais, você prestou muita atenção. Você acha que o problema era o outro time, a outra bola. Então você editou. Um gorila não faz parte desse cenário. Então você apagou. Então o teste que foi feito, ao vivo, por exemplo, botaram 2 times de basquete com cores diferentes, jogando em Nova York, e o Garibaldo passou e você não viu. Então não é um problema da cor, tá? Por que você usou então esse filme com cor? Justamente para você dizer que é foco. Para eu poder mostrar para você que o problema não é esse. Isso é que demonstra a existência de um fenômeno que a gente fala muito, crenças limitantes. Por exemplo, você acredita que é burra. Então, se você crê nisso, eu não posso fazer você aprender. Por quê? Porque você se recusa. Porque a sua crença diz que você é burra e você é incapaz de aprender. Peraí, por quê? O que torna alguém incapaz de aprender? Uma lesão cerebral, alguma incapacidade. Então, se você não tem nenhuma dessas coisas, então não existe. O que existe é uma crença limitante. E a crença limitante impede você de aprender informação, de memorizar determinadas coisas. Eu sou incapaz. Como assim, memória? Você tem Alzheimer? Não. Então você tem memória. Ah, mas eu não consigo guardar essas coisas. Você consegue guardar, por exemplo... Eu fiz essa brincadeira numa aula. Eu perguntei... A gente estava falando sobre um livro e eu perguntei ao personagem. Não lembro. Não lembro. Ok.
Aí no outro momento eu perguntei, não lembro. Aí eu deixei passar um tempo e perguntei, gente, vocês lembram daquela novela? Aquela novela da escrava branca? Aí, a escrava Isaura, isso mesmo. Vocês lembram do nome do vilão? Leôncio. Eu sei quem era o ator, o povo lembrou do ator. Tinha uma musiquinha, cantaram a musiquinha. Essa novela passou há 30 anos. E você lembra do nome do vilão, você lembra... Então sua memória não é ruim. Por que você não lembra do livro que a gente estudou semana passada? É uma crença limitante que você tem. Então você não tem problema de memória. Você não quer lembrar isso. Ou eu sou incapaz de lembrar isso. E não... Você estudou e não lembra na hora da prova. Por que não? Que sua memória é ruim? Porque sua memória não pode ser ruim num momento e boa no outro. Por algum motivo você sabotou o seu teste, você sabotou sua capacidade, sabotou alguma coisa, porque você acredita que é isso que você merece, ou isso que acontece, ou isso que você é. O nome disso é crença limitante. E esse vídeo demonstra a existência das crenças e como as crenças afetam a sua percepção da realidade, inclusive comportamental. Então, se você estudou para a prova corretamente, você deveria se lembrar. Deu um branco. Não existe branco, existe crenças limitantes. Agora, o mais interessante é que as crianças sempre veem. Quando é que elas deixam de ver? Quando elas aprendem que para serem aceitas num determinado grupo, elas precisam combinar com as crenças desse grupo. É quando você começa a abrir mão do seu eu em nome do coletivo. E você aprende isso numa certa idade. Na verdade, você aprende não a mentir, porque isso você aprende com uma idade bem menor, mas mentir para si mesmo. E é justamente nesse momento em que há uma grande distorção da realidade. A realidade, como as pessoas dizem, isso é a realidade. Não. A realidade seria um experimento em que você teria muitas pessoas com uma coisa comum. A realidade que você está dizendo que existe, ela é individual. Porque você não pode afirmar com 100% de precisão que o que você viu era o que realmente existia. Então você notou que você foi capaz de apagar um gorila no filme. Agora imagine quantos gorilas você apagou da sua vida. Uma discussão que você teve em família. E você tem certeza que isso aconteceu. E não foi bem assim. Se alguém tivesse filmado e mostrado, mas não foi assim que aconteceu. Mas foi assim que você viu. Mas por que o que eu vi não foi exatamente o que aconteceu? Porque a sua emoção, porque a sua expectativa. Por exemplo, a casa da sua infância era enorme. E aí você vai visitá-la novamente e ela é bem pequena. Por quê? Porque na sua perspectiva de 5 anos de idade, as coisas eram diferentes. Então, muitos processos psicoterapêuticos, em que você vai revisitar a memória algumas vezes, você descobre que o que você acreditava ser real não era bem assim. E é justamente quando essa ficha cai e você tem noção de que a realidade não era aquela que você afirmava ser, que você se cura de determinados processos psicológicos. Então, esse filmezinho de Daniel Simmons demonstra fisicamente a existência do fenômeno da percepção. A partir desse momento, você vai entender a psicologia de maneira um pouco diferente, porque ela vai se tornar real para você. Então, para vocês que estão na internet, tá? Não funcionou o teste, porque quem já fez nunca vai voltar atrás. Existem testes diferentes, usando outras técnicas que demonstram a mesma coisa. Então, você usa um desses. Agora, para quem viu o gorila a primeira vez, nunca mais vai deixar de ver. Por quê? Porque esse gorila realmente existe. E vocês dizem, mas ele estava... Não. E vocês vão encontrar filmes que tentam simular isso, em que você tem um time de basquete em Nova York, com cores diferentes, e passa um Garibaldo no meio, e você não nota. O teste é o mesmo. Porque o que faz essa mudança não é a cor do gorila ou dos times, e sim a crença que você tem de que não deveria existir um gorila aí. É mais ou menos assim. Você olha pela janela e acha que viu um disco voador. Aí você olha os outros, ninguém notou. O que acontece? O
que é que a maior parte das pessoas faria? Acho que eu não vi nada. Ou você espera alguém ver. Eu vi. Então uma coisa que não deveria estar ali, porque você acredita que isso não é possível, e você apaga da sua mente. Por isso que a criança, quando olha alguma coisa, tudo é maravilhoso. Um disco voador, um gorila, é só um elemento a mais. Ela não aprendeu ainda que o que ela realmente vê não deveria estar ali. Ou que o que ela realmente sente, ela não deveria sentir. Ou que ela realmente gosta, ela não deveria gostar. É nesse momento em que você abre mão desse eu, em nome do coletivo, é que o gorila começa a desaparecer. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais a diferença entre realidade e percepção. Agora imagine, quantos gorilas você apagou da sua vida? Quantas lembranças que você tem certeza absoluta? Aquela pessoa quando disse isso, quis fazer aquilo, ou coisas que você tem certeza, será que não eram gorilas? Se esses gorilas voltassem para a sua vida, será que a sua realidade seria diferente? Então entenda que você é o que você acredita que é. Por isso é muito, muito importante você definir intelectualmente o que é real e o que não é real, o que é correto e o que não é correto. Porque isso vai ajudar você a superar alguns limites que você mesmo impôs na sua vida. Então, veja bem, eu sou assim porque isso aconteceu. Será que não havia nenhum gorila na cena? Quantos gorilas você apagou da sua vida? E esse é o momento de você mudar a sua realidade. Como? Sendo mais objetivo. Não se deixando controlar pelas emoções. O nome disso é inteligência emocional. Espero que tenha ajudado você. Muita paz.